Certo. Por exemplo, tem o Flávio Caçarrato. Flávio Caçarrato. O Kerlon Foquinha. Kerlon Foquinha. Edmundo Animal. Ah, mas aí não vale, né? Porque não é animal. Não, é apelido, né? É apelido, né? Mas tem que ter. Lembra aí, Jorge Preá. Jorge Preá pra mim é o favorito. Jorge Preá. Você tem algum jogador com nome de animal? Manda aí pra gente. 991869070. O Yuri Mamute é? Yuri Mamute é, Mas mano. você já viu o Mamute na frente? Eu já. Quando? Quando eu estava na frente dele. Mas em que época? Ah, lá por volta de 3072 antes de Cristo. Caraca. Foi ali. Tinha dois, na verdade. Eu vi um recentemente, junto com o Cid. Ah, na Era do Gelo. Na Era do Gelo, é isso aí. Nossa, eu fiquei aqui na cabeça. E olha que você não é pai e sabe da Era do Gelo, hein? Mas eu assisto. Heitor Esmeriz na hora fez assim, tim! Carlão também. O Scheibe também. É que o Scheibe faz serviço sem nota. Olha então, aí. Tô brincando, Fábio Scheibe. Boa tarde pra você, Fábio Scheibe. Boa tarde, Eliel. Boa tarde a todos do Arena CBN. Já tenho dois nomes em mente. Ah, manda aí, Fábio Scheibe, manda aí. Me lembrei do Vitor Jacaré do Bahia. Boa. E tinha o Jacaré. Do Avaí. E o Jacaré, centroavante dos anos 80, do Batatais, ali da região de Ribeirão mesmo? Preto. Jogou no Avaí também. Boa. O próximo, Scheibe. O Júnior Urso, que jogou no Júnior Corinthians. Urso, verdade. Ó, o ouvinte lembrou um aqui, Donizete Pantera. Pantera. Sábado no Moisés tivemos Anderson Cavalo. Anderson Cavalo. Você sabe como é que chama o goleiro do Brasiliense? Não. Sucuri. O Sucuri. Sucuri é um animal. Boa. Manda aí, 991869070. Fábio Scheibe começou bem. Ah, tinha o que foi treinador do Corinthians, lateral esquerdo. Coelho. Diego Coelho. Tinha um Isso. Coelho também, verdade. Só o Palmeiras que não tinha jogador com o nome de animal, né? Não tô lembrado, não. O Jorge Preá. Ah, o Jorge Preá, Max né? Pardalzinho. Max Pardalzinho jogou no Palmeiras. Pardalzinho. Mas Pardal é animal? É, né? Passarinho. É Pardal, ué. Tudo bem, Heitor Esmeriz? Fala o seu nome com um jogador com nome de animal aí. Eu não sei se eu peguei na hora que eu coloquei o fone, vocês já tinham falado ou não, mas o nome que tá na minha cabeça agora é Regis Pitbull. Regis Pitbull, não falamos. Boa. Teve um que fez um golaço na Copa de 94. Que o Romário dá aquela desviada assim de costa. Branco? Não, esse é o branco, eu tô confundindo com o Galo. Nossa, tô Galo, bem, hein, velho. Mas o Galo é animal, mas tá bem? Não tô. Você almoçou por aqui? Eu fui ali no Campinas. Carlão, boa tarde, Carlão. O que é pra abrir o programa? Abre uma aí, ô Eduardo. Bora lá! Hoje é quarta com o jogo da macaca, hein? Hoje dá, não, hein? e ó, queria falar uma verdade, hein? Não, porque assim, os meninos, eu vou falar, eu defendo vocês. Vamos lá. Eu sou um defensor de vossas senhorias. Os meninos, viu Heitor Esmeriz, viu Fábio Scheibe, você também. Você foi injustiçado no jogo de hoje. Olha, vou puxar a orelha de Rafael Pio. Rafael Pio é quem monta a escala. Ele é amigo do Paulo. Das transmissões. Ligado, né? O Iluminado? Isso. Tá bom. O Rafael, o Carlão de Freitas e o Lupe fizeram esse campeonato inteiro da Série A2. Sim. Viajaram pra Rio Claro, pra Piracicaba, calor, pra um monte de lugar nessa região aqui de São Paulo. Aí chega hoje o dia da final, nada contra Gabriel Castro, excelente comentarista, Adriano Almeida. Estive ontem com o Gabriel Castro, batemos um papo. Adriano Almeida, excelente repórter. Sim. E aí o que acontece? Dia da decisão, Lupe vai pro basquete. Carlão de Freitas fora da jornada. A escala tá Alexandre Pio, Carlos Cabela, Adriano Almeida e Gabriel Castro. Quem que é Alexandre Pio? Rafael Pio. Ih, hoje tá. Acho que ele almoçou. Alexandre Pio é o mesmo do que fez o gol na Copa lá, o branco. O que canta lá no SPC. Que fez o gol na Copa. Aí então, tá vendo? 4 caras e vocês que fizeram o campeonato inteiro e o Fábio Scheibe tá quietinho porque ele tá no jogo de sábado. Olha lá, ele não fala nada, ó. Graças a Deus. Vou falar. E aí a gente é maldoso e critica jogador que vai peitar o treinador porque não foi escalado. Tá vendo aí, Heitor? A gente respeita a decisão do treinador. O Lupe fez o campeonato inteiro e aí jogaram ele pro basquete hoje. Escapou de uma viagem só pra Novo Horizonte. Nossa. Mas, Falcão. Bem lembrado aqui. Falcão, bela boa. lembrança. Leão. Emerson Leão. Olá. Tem muito, gente. Nós vamos chegar a 50 outro goleiro animais. que fez sucesso na macaca também, Aranha. Aranha. Nós vamos chegar a 50 nomes de jogadores diferentes aqui, viu, Lu? Pode apostar.
991869070. Tem um que fez um gol em cima da Ponte Preta na Série A2 lá em Rio Claro. O Esquilo! Esquilo. É verdade. Nossa, eu ia falar outro nome. Mas o Esquilo é verdade. Nossa, tem muito, gente. Tem. Tomou uma Anos 80 cabeçada o tinha Esquilo, né? o abelha. Se bem que abelha é inseto. Abelha, né? mas não, inseto. mas é animal, É, uai. pode colocar. Abelha não. E tinha o técnico também, né? O Abelha, É né? esse daí, foi Tinha goleiro. até o do São cantor, não, Bento. esse é Foi o goleiro, é Ovelha. verdade. Mauro Ovelha foi técnico também, né? Mauro Ovelha. Ovelha também. Olha ele aí. Olha lá, vem o Alexandre. Surgiu O o Alexandre amigo do Pio tá aí, ó. Alexandre. Olha o Alexandre Pio. Boa tarde. Alexandre tarde, Rafael Pato. Pio. Pato também, pô. Nada, Ah. absolutamente nada vai me fazer falar quem fez a escala. Tá bom. Deixa eu só falar um negócio pra você, Pio. Vou falar a verdade. Ó, queria me solidarizar a você. Olha. Você foi vítima hoje dessas brincadeiras, De mau De mau gosto. de nomes invertidos. Isso. Você caiu no Paulo Iluminado, né? Para não falar o nome correto, você caiu hoje. Tem a Deide, tem a turma lá do Kiko, mas você caiu. E, ó, sinta-se abraçados por essa equipe e tamo junto. Vamos pensar num nome também para que a gente possa retribuir aí ao companheiro. Ah, não tenha dúvida disso, o período da manhã será... E olha, a escalação é grande. Quem que tem? Tem Paulo Andrade, tem a menina da TV Paulistão. É, que é amiga do Giuseppe. Tamo É, junto. então, Nossa, é, da Giuseppe família do italiano, Giuseppe, velho. Quem mais? Mas Ixi, esse eu cairia tem os fácil. primos, os eu primos cairia. Giuseppes. É, Nossa, até porque eu lembraria de Canoli. Isso. Ah, mas eu emendaria na hora. O Mário começou cedo já, viu? Ah, já mandou querendo Já saber é do o grão? Grino? 4:07 ele já deu a primeira Mas, parada. não. tem palavrão? Não? Não, mas Deixa eu hoje é final da ponte. Não, Não, vamos hoje falar não da tem. ponte hoje. Mas ele tá bravo? Tá bravo, como Ah, sempre. variar, aí, né? pô. Ele mandou, ó, ele tem aqui, ó. Ele tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Todos 7, xingando. 8, 9 áudios. E aquele que eu mostrei pra 8 vocês. são dando patadas e patadas violentas. E um perguntando do Cabela. E aquele que eu mandei o Sadenberg. Ô, Pio, mas sinta-se solidarizado, viu? Nós não vamos deixar você sozinho nessa. Eu não. gostei do abraço de urso, né? Mas... Mas eu conto com vocês pra gente virar esse jogo. Pode deixar, meu caro. O ouvinte aqui, Amarildo de Hortolândia. Primeiro jogo, empate 1-1. Segundo jogo da Macaca, 2-1. E nome de animal, Falcão. Ele aqui, Regis Pitbull, verdade. Marcos Garça. Marcos Garça, Marcos Guarani. Garça. Opa, Bem. herói do Nelson Grino. Vitorelli mandou aqui pra gente. Leão, goleiro do Palmeiras, já falamos. Emerson Leão também. Olha, quem mandou o Emerson Leão foi a Célia Maciel, Bacana. acompanhando show. a gente. Obrigado, Célia. O outro ouvinte aqui, abraço pro Pio e pro amigo dele, o Minoso. Roberto Martins, seria nome ou codinome? Tanto faz, Roberto, manda um aí. Ó, tem Pato, Ganso, verdade, são dois aí, Pato e Ganso. Goleiro Aranha, o Luiz Alecrim mandou pra gente, os áudios que já estão chegando. A de Edmundo Animal não vale, né? Porque Eu tenho mais Edmundo um. Animal. Eu tenho mais um. Vai. Edson Ratinho. Edson Tem o Ratinho. Luciano Ratinho, É. do Botafogo de Ribeirão, depois do Corinthians. Tem mais um que fez sucesso no Ituano. Cabrita temporada do passada, Guarani? Papagaio. Cabrita, Guarani. Paulo Leão, Paulo Leão, Guarani. boa. Mosquito do Corinthians. Mosquito. Mosquito é animal. Pode, ô Fábio Scheibe. Papagaio do Ituano. Papagaio do Palmeiras, é. né? Era do Palmeiras. Tá vendo como descarta? Caramba. Não quer saber do passado, papagaio do Ituano. Do Ituano. Não gosto de doce. 4h13. Ganso é o campeão, gente. Um monte de gente mandando Ganso. Marco Antônio do Jardim, Botafogo. Você não se recorda de um jogador com nome de animal no Palmeiras? E o Leão? Verdade, o Leão jogou no Palmeiras. É isso, Rafael Ratão. Jogou na ponte, Jogou Rafael na Silva, ponte. isso. Boa, Nossa, ele é gente. engraçado, hein? Muito legal. Trabalhou com Valdeir ele, de com Santa Ratão? Bárbara, Ah, Alexandre Pato, Falcão, Leão, Aranha, todo mundo lembrando aqui. Coelho do América de Minas Coelho. também é outro. Flávio Caçarrato, falamos. A jogadora Formiga. Formiga. Verdade, a legal. jogadora Formiga. Verdade. Tinha um zagueiro no Corinthians que era Ávalos, mas poderia ser Cavalos. Nossa. Ih, Ele já pode foi trabalhar nível aqui. Berenguel. É, Já dá pra nível fazer Berenguel. parte aqui do programa já, hein? Eu tô aqui, Ele. Alexandra Rottweiler, do São Paulo, também vale. Alexandre jogou no Guarani também. Rio Branco. Alexandre também. Rottweiler. Roberto Cavalo, Cavalo, foi treinador. batia falta, Exatamente. Boa. 991869070. Eu tava, só pra começar o programa aqui. Carlos hoje, Alberto Pintinho.
No Zereguedum. Conheço um monte. Eu tava lendo uma matéria que saiu, inclusive, viu, Heitor Esmeriz, no Globo Esporte, de uma entrevista do Van der Feller. Lembra do goleiro Van der Feller, do Borussia e tal? Tava na Copa de 2014. Ele dizendo que gostou muito da Copa do Brasil, que se conectou com o povo brasileiro e que todo dia era treino. Eles estavam na Bahia. Em Cabralha, né? Isso. E era treino e 5, 6 caipirinha à noite. Nossa. E que no dia do jogo do Brasil, a galera tava meio assim, porque tinha ido dar uma calibrada. Imagina se não tivesse bebido. Meu Deus do céu. Ele disse que 25-0. Não houve pedido pra tirar o pé. Tal. E falou que a galera tava meio alegre no dia. Imagina se não tivesse ido. Nossa. Você tá doido? Que isso? Eu acho que hoje a gente consegue soltar o áudio do Mário. Você consegue? Acho que dá. Tá Põe no aí. ponto? É o primeiro que você mandou lá? Não. É o que você vai mandar Eu agora? vou mandar agora. Então manda. É o que eu vou mandar demais. agora. Pra gente começar o Então programa vai. hoje, Número 7. O bom-humorado. o Mário vai abrir o programa hoje. Quer ver? O bom humor. Começou uma palhaçada, né? Só isso? Mas pode virar essa meme. vinheta Isso aí aí. pode virar meme. Isso vai virar Começou uma vinheta. palhaçada, né? É isso, começou. A palhaçada tá no ar e vai até às 5 horas Cara, da é tarde. sensacional. Pra você que tá no YouTube, manda aí também. Hoje é jogador com nome de animal. 991869070. Manda aí. O Walter não tem nome de animal, né? Porque o ouvinte mandou aqui Walter Leitão. Não, Tivemos o Walter não tem nome de Temos o animal. Walter gente. Minhoca, né? Walter Minhoca, verdade. Tem um monte, mas ó, Tem. só o cara que ficou conhecido pelo nome do animal. Não vem 991869070. Tubarão do Bragantino, boa. Tubarão. Tubarão Bruno é atacante, Tubarão, né? É. Tubarão, te amo, né? Já diria a música. Aliás, eu olhei pro Falcão, te Tubarão e amo. na hora entendi, né? Ué, Como que é, Shaibe? Vai, começa, Lupe. Shaibe, Começa, velho. Lupe. Tubarão. Tubarão, te amo. Falcão, te amo. Eita. Começou a arena, vai. Ai. Começou uma palhaçada, né? Arena CBN. O Barbacoa Campinas está participando do Restaurant Week, um dos festivais gastronômicos mais esperados do ano. Todas as noites, de 16 de março a 16 de abril, você poderá saborear uma seleção especial de entrada com o nosso variado buffet de saladas, prato principal e sobremesa pelo valor único de R$ 99,00. Aproveite e venha para o Barbacoa, para este jantar inesquecível. Aberto todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Você sabia que os serviços de segurança e facilities vão muito além de portaria e segurança? E que a Unicetter tem soluções também para limpeza, jardinagem, recepção, carga e descarga, valet, motorista, bombeiro civil e várias outras opções de facilities? Na hora de contratar ou renovar a terceirização de sua empresa ou condomínio, fale com a gente, 3828-4044 ou acesse unicetter.com.br. Unicetter, tudo que é importante para você é obrigação para nós. Você já pensou em doar parte do seu imposto de renda devido e contribuir com instituições sociais de sua região ou até mesmo de sua cidade? É simples. Ao fazer a declaração, pessoas físicas podem doar até 3% e jurídicas até 1% do imposto devido ao Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente e ao Fundo Municipal da Pessoa Idosa. E o melhor, não custa nada. Declare amor a quem mais precisa e seja um leão solidário. Uma iniciativa CBN Campinas. Atenção, ainda tem dúvida se vale a pena vender seu carro para dar de entrada no apartamento novo? Se for para morar no Ampliare, vale a pena sim. Além de 3 suítes, a garagem já vem completa. É isso mesmo! Comprando um Ampliare, você ganha 1 ano de locação de um Jeep Renegade 0 km. Aproveite! Saia já com seu Renegade e com as chaves do seu Ampliare ainda em 2023. Agende sua visita no decorado e faça sua proposta. Consulte regulamento ampliaretaquaral.com.br. Apaixona não, porque aqui é só tubarão. Enquanto tu tá apaixonado. 4 horas e 19 minutos de volta com a Arena CBN. Meu Deus do céu, esse programa tá perdendo. Que isso, hein? Bora lá, vamos lá, gente. Nomes de jogadores com nome de animal. Pintado. Boa. Pintado é treinador, né? Treinador. Tava na Inter, foi pro de Limeira, agora, né? Eu não sou um assíduo conhecedor do mundo animal, mas o ouvinte está dizendo que Garrincha é um animal.
É passarinho. É um pássaro? Isso, Então é boa, pássaro, mais verdade. um. O Foca, que é o Kerlon Foquinha, né? Kerlon Foquinha. Walter Minhoca, já falamos. Ademir Lobo. Ademir Lobo. Tinha o Lobão, não tinha o Anderson Lobão. Verdade, Anderson Lobão. Teve um da Ponte, Rodrigo Lobão também. Teve Eli Sabiá. Sabiá. Zagueiro Eli Sabiá, verdade. Olha, gente, Caramba, muito legal. olha, Os ouvintes tamo estão lembrando, mandando né? muito aqui, ó. O Marcelo do Jardim Aurélia. Gatão. Gatão, E o que de Gatãozinho. Piracicaba. Gatão e Gatãozinho. Boa, tem que ter os dois, não pode ser um só, não. Kerlon Foquinha. Gato Fernandes, goleiro. Como? Gatito Hernandes, verdade. Pavão jogou no São Paulo. E o Pavãozinho. Gato Fernandes e o Gatito, filho dele, É. E o Castor. Aloysio Boi Bandido? Castor jogou na Ponte. Jogou na Ponte, isso mesmo. Aloysio Boi Bandido, boa. Wellington Rato, do São Paulo, atual, verdade. Josuel, aqui de Cabreúva, grande Cabreúva. Tem um dos melhores goleiros que eu vi jogar no futebol, no futsal. Cabreúva, da época de Intel, Orlândia, e foi pra fora do país, mas gigantaço. Tem um que o Heitor adora, mas está no diminutivo, Lulinha. Verdade. Lulinha serve mesmo. Paulo Henrique Ganso, Monga é jogador? Não. Animal não, né? Não. Donizete Pantera Negra. Estão esquecendo do Edilson. Adilson Capetinha. Não, isso não é animal. Isso aí não é animal. O Aguinaldo mandou aqui pra gente. Ricardo Lobo do Guarani. Ricardo Lobo, verdade, Boa. 2004. Aranha nós falamos aqui. Marco Antônio do Jardim Botafogo. Obrigado, Marco. Juca Baleia, cara. Tem um monte. O Marcelo Cordeiro. Bacana, Marcelo Cordeiro. Aqui, ó, até aproveitando. Meu aqui, Deus ó. do céu. Caramba. Falcão Garcia. É outro Falcão. Tem um paraguaio chamado Vaca. Vaca, verdade. Muito bom. E o Gustavo Mosquito? O ouvinte falou, só que falou só mosquito. Falou. Mandou só mosquito. Então é ele, O Filipinho, lá do Macacast, tá Boa, ouvindo, tá boa. sintonizado. E aí, Felipinho? Ele falou aqui, o Wellington Rato, Walter Minhoca e o Carlos Galo. Aliás, se me permite... É sobrenome o Galo, hein? Isso. Carlos Roberto Galo. O Filipinho, o pessoal do Macacast, várias outras torcidas da Ponte, Ramificações. páginas da Ponte Preta, eles fazem um trabalho muito interessante. Boa. Eles compõem ingresso e doam esses ingressos para as pessoas que não têm condição de ir no estádio. Legal. Que legal esse projeto. Hoje hein, velho? é muito difícil, né? Pessoas carentes que gostam Muito da Ponte legal. Preta, às vezes não tem condição de comprar o ingresso. Então eles doam ingressos às pessoas, eles têm um Boa. cadastro que não tem condição de comprar. E eles estão aí... O projeto Filipinho. Ponte para Todos. Ponte né? para Todos, exatamente. Inclui aí no projeto. Então eles estão precisando de doações, já conseguiram 100 ingressos para esse jogo, vão destinar aí para as pessoas mais Que pobres. legal, cara. Que E legal. quem quiser fazer doações, pode mandar o Pix, vou divulgar aqui, Ponte para Todos. Ponte para Todos. Aí tem um F aqui, Filipinho, não sei se você me confirma aqui, mas eu acho que é isso. Ponte para Todos, f@gmail.com. Quem Boa. puder fazer a doação, então, para ajudar as pessoas que querem ir no estádio, mas não têm condições, tem o projeto Ponte para Todos. Tá aqui, ô Lupe, ó, só pra te ajudar, Ponte para Todos é off, né? Off. Ah, verdade. Ponte para Todos, off@gmail.com. Isso, Off de exatamente. oficial. Boa. Exatamente, isso aqui ele confirmou para mim, exatamente. Ponte para Todos, off é OF, não são dois Fs. Isso. É off@gmail.com. Quem puder ajudar, quem puder dar uma contribuição, uma doação, projeto bem legal aí que o Macacast e várias outras páginas que colocam aí informações, Legal. fotos. Compartilha e tudo da Ponte Preta. nosso programa lá, Filipinho. Manda o nosso programa aí, o link no YouTube para todos os seus amigos aí, que já a gente vai falar da decisão da Macaca contra o Novo Horizontino. Qual que é o mascote do Novo Horizontino? É o Tigre, né? Tigre. Ixi, duelo de felinos, hein, gente? Duelo pesado, hein? Felinos não, né? É o tigre e o macaco. O tigre e o macaco. Eu tô descompassado Cara, hoje, hein? onde foi o almoço da Eu tô fera, hein? descompassado. Aonde foi o Ah, almoço? rapaz, eu não quero nem saber onde foi. Porque se eu for lá, Neto Coruja. Neto Coruja. Boa, Neto Coruja. Pato Abondanzieri. Boa, goleiro. Bela lembrança, hein? O Pavão foi lembrado, Caça-Rato, Rafael Ratão, a Formiga. Falamos aqui da Formiga. Os outros ouvintes daqui. Dunga,
é um conto de fadas. É um anão, mas treinando é um animal. Ai, quem mandou aqui? Ai. Regis Pitbull. Tem um monte. Manda aí. 991869070. Tem gente que mandou áudio, Lupe? Muita gente. Vamos lá. Põe um áudio aí. Travou! Travou o quê? Travou o HD externo. Tem sim, o Edmundo, o animal. Boa. Emerson Leão. Boa. Meus amigos, aqui é o Cláudio de Indaiatuba, torcedor da Portuguesa. Ô, Cláudio. Jogador com o nome de animal? Isso. Ratinho, ponta direita da Lusa na década de 70. Boa. Jogava muito. Eu lembro. Grande abraço a todos. Valeu. Fez 2 jogos. Boa tarde, Eliel. Boa tarde, pessoal da mesa. Boa tarde, amigão. É o Bamba de Hortolândia. Opa. Temos aí o Alexandre Pato. Sim. Boa tarde, amigos do Arena, JP de Moraes, da Padre Anchieta. Olha, não é da minha época, mas eu assisti o filme Pelé Eterno. Aí teve o gol mais bonito do Pelé, que não foi filmado, e o goleiro era a mão de onça. Verdade. Não é o animal inteiro, mas é a mão do animal. Né? Boa tarde. É um membro, né? Vale. Aloysio Boi Bandido. Aloysio Boi Bandido. Boa. Mosca. Galinho de Quintino. O nosso grande Zico do Flamengo. Boa. Ademar Pantera do Palmeiras. Isso. Ademar Pantera, não é o Donizete Pantera. Não, década de 60. Aqui é Luiz de Nova Odessa. Ô, Luiz. Um jogador que eu ouvia muito falar no meu tempo, chamava-se Roberto Cavalo. O Roberto Um abraço, boa tarde a todos. Treinador. Boa. Legal, hein? O João Lucas também tá ouvindo. Que isso, rapaz. Cavalão esse, hein? Esse não é meu, não. O João Lucas também, nosso amigo, tá ouvindo o programa. Igor Formiga. Jogou na Ponte. Cruzeiro agora. O Guilherme Pato também, que não é o parente do Alexandre, mas é outro Pato. Passou pela o Barata. Ponte. Tinha Barata? Barata, Guarani Ponte. O Falcão, em 2009. O Rafael Ratão. E o Natan Cachorrão. Natan Cachorrão é boa, hein? Mas tem muitos cachorrões aí, né? Sim. Tem bastante. Bom, manda aí pra gente. 991869070. Tem um que ninguém falou ainda. Eu vou revelar no fim do programa. Boa, vamos lá. Ninguém lembrou dele, mas tem. Ninguém falou ainda, mas tem um aqui que tá guardadinho a 7 chaves, tá bom? Ô, meu caro Heitor Esmeriz, por que a Ponte Preta precisa abrir os olhos pro jogo de hoje? Olha, eu acho que o próprio Elvis disse, é o duelo entre os dois times que mais investiram para a Série A2, conquistaram o principal objetivo, que era o acesso. São os dois únicos times da divisão na Série B do Campeonato Brasileiro. Então eu considero um confronto bem equilibrado mesmo. Não vejo a Ponte como favorita, como foi contra o 15 de Piracicaba, que a Ponte tinha uma vantagem, uma superioridade técnica muito grande em relação ao 15. Eu acho que hoje é um jogo bem complicado, bem difícil, jogando na sua casa. O Novo Horizontino já está invicto, já provou que é muito forte. Então, acho que por esses motivos, é uma decisão em que a Ponte precisa entrar totalmente concentrada, porque, ao contrário da semifinal e das quartas de final, não temos esse favoritismo do lado da Ponte, não. Por que, Carlão de Freitas? Você acompanha o relator ou você acha que o 3-0 do jogo de ida, que não é o jogo de ida, óbvio, é o primeiro turno, pode ter refletido na Ponte Preta de uma maneira um pouco positiva para encarar no Novo Horizontino com outros olhos? Eu acho que aquele foi um jogo atípico. Um acidente de percurso. Não em virtude da vitória do Novo Horizontino, que foi plenamente normal. O resultado, a maneira como o jogo se desenrolou, até porque a Ponte foi com um time reserva, vinha de 6 vitórias consecutivas, estava numa situação confortável. Hoje não, hoje é uma decisão de 2 grandes, 2 pesos pesados do futebol paulista hoje, mesmo sendo uma Série A2, mas de 2 equipes que estão niveladas por cima, que tem times de Série A1 e times de Série B de Campeonato Brasileiro. Então hoje, tudo que nós acompanhamos de Série A2 já se foi, já se passou. Hoje é um duelo de Série A2, final de Série A2, mas com cara de Série A1, sem favoritismo. E aí, Lupi? A Ponte, ela precisa ter atenção, porque o Novo Horizontino, ao lado da Ponte Preta,
investiu pesado para disputar a Série A2 e o resultado tá aí. As duas equipes, na final, conquistaram acesso. O que chama atenção no Novo Horizontino é que se você me perguntar qual é o time do Novo Horizontino hoje, eu não sei te responder, porque eu vou dar 2 exemplos, Marlon e Rodolfo, que são jogadores, assim como o Elvis na Ponte Preta, Matheus Jesus, que se destacam numa divisão inferior ao que eles apresentam no futebol. O Marlon, nesse jogo em que a Ponte perdeu de 3-0, foi reserva. Ele nem entrou no jogo, se ele entrou no finalzinho. E o Rodolfo, que fez um grande jogo contra a Ponte, no jogo do acesso contra o Noroeste, ficou no banco. Então, assim, a qualidade do elenco do Novo Horizontino permite o técnico Eduardo Batista a rodar um time e mesmo colocando peças diferentes, ele consegue criar um time competitivo, um time agressivo e jogando em casa é um time muito bom a equipe do Novo Horizontino. Então, por isso que a Ponte tem que ter cuidado. E acredito que o Novo Horizontino está engasgado na garganta da Ponte Preta e por isso uma postura diferente do que foi apresentada na primeira fase, onde a Ponte perdeu por 3-0, Eliel. Ó, tem gente mandando mensagem aqui pra gente, bastante nomes, bem legais, mas daqui a pouco a gente continua com isso. Antes, Fábio Scheibe vai falar da Ponte também, Fábio Scheibe. Opa! Não vai falar. Fábio Scheibe não vai falar da Ponte, travou. Ele mandou a mensagem aqui, eu esqueci de avisar, ele foi colocar ração pro Belo. Senão o Belo já ia dar aquela bela latida no ar, né? Isso. Já ia nos relembrar que está faltando alguma coisa. Ontem teve Donizete Panteiro, Moacir Cachorrão, teve Moacir Cachorrão? O goleiro da Ponte. Teve, Ganso, nós já falamos aqui. O Alexandre Galo, Regis Pitbull, tem um monte. O cara mandou aqui do Chat GPT, cara. O cara pegou até auxílio da inteligência artificial. Que coisa, hein? O Peixe. Tivemos o Renato Peixe, Adriano Peixe, jogou acho que no América de Rio Preto. O Renato Peixe também. O Águia. Águia tem do futebol e Anderson Águia, né? Do futebol. Agora, Águia eu não sei. Regis Pitbull, nós falamos. O Coelho, né? Que jogou no Corinthians, verdade. Garrincha, bem lembrado. Aranha. Emílio Peixe. Olha aí. Que isso, hein? Richarlison Pombo. O Richarlison Pombo vale, ô Heitor? Com uma dose de boa vontade vale, vai. E o ouvinte mandou assim, ó, Richarlison Pombo, muito ruim, diga-se de passagem. Esse nome é complicado. Felipe Melo Pitbull. Não era apelido, acho que vai apelido, mesmo, né? Vai na esteira do Richarlison. Gonzalo Carneiro. Jogou no São Paulo. Exato. Jorge Preá, né? Nós falamos aqui. Valdemar Pintinho, você falou? Carlos Alberto Pintinho. Então o Valdemar é outro. É o primo. Walter Minhoca. Já falamos do Walter Minhoca. Garrincha. É isso mesmo. Tem vários, hein? Manda aí pra gente. 991869070. Utilize o código de área 19, porque nós estamos em Campinas. Jogador com nome de animal. Essa é a pergunta do dia. Já saiu lá ou não? Então vambora. Repórter CBN. Quarta-feira, 5 de abril de 2023. O homem que atacou uma creche em Blumenau e matou 4 estudantes prestou depoimento à Polícia Civil de Santa Catarina durante a tarde. A corporação fará um auto de prisão em flagrante do suspeito, que deve responder por 4 homicídios triplamente qualificados e outras 4 tentativas de homicídio. Investigadores solicitaram a quebra do sigilo do telefone e das redes sociais dele. O autor do atentado, de 25 anos, já possuía antecedentes criminais. O delegado-geral Ulisses Gabriel afirmou que o inquérito policial vai apurar a motivação e o planejamento do ataque, mas afastou a possibilidade de que o crime tenha sido coordenado pelas redes sociais. Em coletiva de imprensa, o delegado disse que se trata de um caso isolado. O governador do Rio de Janeiro afirmou que as divisas do estado estão ficando desprotegidas. Cláudio Castro pediu à Polícia Federal e à Polícia Rodoviária Federal reforços nas ações de investigação e no policiamento das fronteiras do país para evitar a chegada de armas no Rio de Janeiro. Na manhã desta quarta, 3 fuzis foram apreendidos com criminosos durante uma operação no Complexo da Maré, na zona norte da capital fluminense.
A ex-primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, se despediu do parlamento com um último discurso no Congresso. Ardern agradeceu à família, ao partido político e aos apoiadores ao deixar o cargo. Em janeiro, ela disse que não tinha mais combustível para comandar o país. A política apareceu no cenário global em 2017, quando se tornou a chefe de governo mais jovem do mundo aos 37 anos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento, vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h35. Fala aí, Mário Quintino. Tudo bem, Mário? Boa tarde. Eliel, tudo bem por aí? Sempre bem, meu caro. E as estradas estão com fluxo bom ou não, hein? Nosso ouvinte que vai em direção da capital diminui a velocidade pela rodovia Anhanguera, lá em Jundiaí, lentidão do 63 até o 60. Então, quem vai em direção de São Paulo, rodovia dos Bandeirantes é o melhor caminho nesse momento. No sentido interior, a rodovia Anhanguera também já tem trânsito intenso aqui em Campinas, nas proximidades da John Boy Dunlop. Então, atenção aí também pela rodovia Anhanguera. Rapidamente, Eliel, falando também da rodovia Adalberto Panzan, por enquanto, o nosso ouvinte segue sem problemas. Eliel. Obrigado, Mário. Já já você volta dentro do nosso ponto final, combinado? Até já. Quer um passeio diferente e emocionante? Trem Republicano. Itu e Salto nunca foram tão divertidas. Tremrepublicano.com.br. Tá no trem? Então tá bem. Chegou a condição imperdível, a hora é agora. Daruge Chevrolet Tracker, seu novo SUV. Motor turbo, 6 airbags, câmbio automático de 6 velocidades, rodas de liga leve, MyLink com integração com seu smartphone. Tudo isso com entradas reduzidas e parcelas a partir de R$ 990. IPVA 2023 incluso, documentação grátis, supervalorização do seu seminovo. Cobrimos todas as ofertas anunciadas pela concorrência. A Daruge Chevrolet tem tudo o que você precisa para sair de carro novo. WhatsApp 19-3753-4400. No trânsito, escolha a vida. A PUC Campinas está fazendo o futuro. Ela globalizou seu nome ao ser eleita uma das melhores universidades do mundo. Com Mescla, Escritório de Talentos e Carreiras, Observatório PUC Campinas e MIT, oferece um ambiente à frente do nosso tempo. Além de mais de 200 cursos, entre graduação, atualização, pós, mestrado e doutorado, que já formaram mais de 200 mil alunos. Quer viver esse futuro? Acesse puc-campinas.edu.br/futuro. PUC Campinas, aqui se faz o futuro. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. 4h37, hora do vôlei, porque é semana importante pro vôlei Campinas, né, Antônio Lupe? Exatamente, Eliel. Amanhã tem um jogo decisivo lá no ginásio do Taquaral. O vôlei Campinas precisa vencer São José para forçar o terceiro jogo e deixar a decisão em aberto para saber quem vai para a semifinal da Superliga Masculina de Vôlei. Quem já garantiu vaga e só está aguardando é o Cruzeiro, que ontem fez 3-0 no Blumenau, fechou a chave, né? Fechou o confronto e está na semifinal da Superliga. Amanhã, então, Vôlei Campinas contra o São José. Só a vitória interessa. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Ofertas Good Bom para facilitar seu dia a dia.
Na loja ou no site você encontra tudo sem perder tempo. Além de ofertas imperdíveis válidas para o Clube Good Bom. Confira! Maçã Fuji bandeja, 1 kg, R$ 4,99. Ovos Satoshi branco grande com 20, R$ 13,90. Cebola extra, R$ 3,99 o quilo. Bacalhau Zarbo, R$ 49,98 o quilo. Ofertas válidas de 4 a 5 de abril. Good Bom, pra nós, te fazer sorrir é super simples. Arena CBN. Quatro horas e 39 minutos de volta com a Arena CBN. Vou falar a verdade para esses amigos. Eu quero continuar amigos de vocês, Nossa, viu? mano. Porque vocês são... Vou falar a verdade. Sabe o que eu acho legal? Já viu quando tem o dia do amigo, aqueles memes que surgem? Cara, são sensacionais, né? Ai. Grandes amigos. Vamos lá. Mais gente participando. Antes da gente seguir falando da Ponte. Nossa. Carlos Ganso, goleiro da Ponte. É o Carlos Galo. Mário né? Lobo Zagallo. Lobo, grande, verdade. Era o que eu estava guardando até Olha o aí, fim. legal. Porque esse vocês não haviam falado Mário ainda. Jorge Lobo Zagallo. Mário Lobo Zagallo. Adriano Gabiru. Mas Adriano Gabiru é animal? Então, é um ratinho. Eu consultei aqui, é um ratinho. É um ratinho? É um ratinho. Opa. Cuidado. Agora... agora... Não, Epaminondas. O famoso Marreco. Ah, é? O Marreco. Olha. Bruno Tubarão, a gente falou. Leão, goleiro. Gatito Fernandes, boa. Boa tarde, Barata. Zé Rubens, do Parque Brasília. Aliás, tem o Barata e tem o Baracá. Mas são Baraca, dois, né? Baraca não é nada, não, né? Não é nada, mas só tô dizendo. Júnior Urso, verdade. Rafael Leão, do Milan. Verdade. Fez gol na Copa esses tempos atrás. Osmar Santos chamava o Serginho Chulapa de Tamanduá Bandeira. Isso. Verdade, né? Osmar Santos, grande Osmar Santos. Tatu, jogou no São Paulo. Tatu, jogou no São Paulo. Boa, Alexandre Pato. Gato Sandro Hiroshi, devido à certidão alterada. Essa é boa, hein? Roberto Cavalo, a gente falou. Carcará. Tinha Carcará? Acho que era Adriano Carcará, não lembro. Ouvinte pergunta, pintado é animal? É uma raça de peixe, uma espécie de peixe. Da mesma maneira que a gente falou lá do outro, como que é o... Que se era animal, pardalzinho. É um Max tipo de Pardalzinho. ave, É animal, se enquadra o Heitor ou não? Pintado. O pintado se enquadra, claro. É um tipo de peixe. Se o Heitor falou, é feriado. Mas birubiru é animal? Eu acho que não. Acho que não, hein? Não tinha o Marcinho Beija-Flor? Um Marcinho atacante, jogou muito no interior. Acho que é Marcinho Beija-Flor, não é? Um baixinho. Acho que... Marcinho Beija-Flor, jogou no Oeste. Marcinho Beija-Flor, jogou lá no Comercial. 75 passagens. Oeste, Comercial, Sertãozinho. Isso. Coisa linda. Papagaio do Palmeiras, Edmundo. É isso aí. O arroz birubiru tem a ver com o birubiru em homenagem ou não? Ou é o birubiru jogador? Boa pergunta. Vamos porque saber eu puxei por que birubiru chama aqui. arroz birubiru. Então, porque eu puxei aqui na internet birubiru, aí veio... mas esse negócio de comida dá BO pra nós, Carlão. Melhor, arroz então. E feijão da última vez. Não logrou esse. Então deixa pra lá. Principalmente nosso amigo Mário. Por falar em problemas, verdade. Problemas que nós temos, o Peterson mandou mensagem aqui. Eita. Ele não tá em Novo Horizonte, Peterson? Mandou mensagem aqui. Falou assim, Eliel, não passa mal não, eu te protejo destes amigos. Aí, tá vendo? Tá vendo? Eu me tornei protegido do Peterson. Vai virar parceiro. Claro, pô. Vamos treinar junto. Vou ficar fortão igual o Peterson. Como é que chama aqueles caras do boxe? Sparring. Isso, você vai ter o sparring dele. Goleiro Aranha, Papagaio, enfim, o Foquinha do Cruzeiro, Guaru. Guaru jogou meia. no Guarani, verdade, boa. jogou no Guaratinguetá, não jogou? Jogou. Ele tem uma estátua Penapolense, em Penápolis. É ele e a Sabrina Sato. Dois que tem. Boa, olha aí. Sato, é isso aí. Bom, vamos lá, deixa eu olhar aqui agora a nossa pauta, seguindo com a nossa pauta. Tem muita gente mandando mensagem aqui. Pessoal, birubiru é quero-quero, não é não. Acho que não, quero-quero é uma coisa, birubiru é outra. A gente tá criando uma situação aqui que tá saindo do controle. O que foi? Mas ninguém sabe que se birubiru é quero-quero, se quero-quero é birubiru. Eu não sei. Aí, imagens do birubiru animal, verdade. Pássaro birubiru.
Boa. Confirma, então? É, pode matar. Então... Confirma. Então beleza. Eu só sei os cruzamentos que Quero tem, mas Birubiru eu não desconhecia. Eu não sabia, não. Você sabe, ô Fábio Charve? Fábio Charve é eterna quinta série, né, velho? Você manda uma, ele já pega no ar, já. Qual que é, você sabe? Eu conheço do Pica-Pau, cara. Tá maluco. Tá bom, Fábio. Vamos mudar. 5 novos nomes no Guarani, é isso? Isso, o Guarani contratou... Deixa eu pegar o nome das feras aqui, que foram apresentados ontem. Aliás, só para enquanto eu acho aqui, o Jamerson praticamente fechado com o Coritiba, né, Lupe? A Nádia Mauad confirmou hoje, e diante disso, o Regis pode chegar ao estádio Brinco de Ouro, hein? Que bela notícia para o torcedor bugrino. Exatamente. Acho que o Heitor pode falar melhor. Ó, vamos lá. Pegorari, Lucas Araújo, Matheus Bueno, João Vitor e Lucas Silva. E 2 já foram apresentados, o João Vitor e o Matheus Bueno. E o Heitor pode falar com mais propriedade do Jamerson. Informação da Nádia Mauad, como você disse. Acho que até quinta-feira ele embarca para Curitiba, né, Heitor? O pessoal lá da Nádia e o pessoal do GE lá do Paraná, eles publicaram hoje que o Jamerson é esperado em Curitiba até o fim da semana para passar por exames, assinar contrato. E com isso abre esse caminho, né, para o retorno do Regis ao Guarani. Uma negociação que deve girar mais ou menos em torno de valores de 4,5 milhões a 5 milhões, mais o salário do Regis pago até o fim do ano para o Guarani. Vamos ver se essa novela termina até o fim da semana, né? Já teve muito impasse aí, principalmente envolvendo a vontade do clube, do Guarani, em contrapartida a vontade do Jamerson e dos seus representantes, né? Mas parece que agora, de fato, está caminhando para um desfecho, para o Jamerson defender o Curitiba e para o Regis voltar ao Guarani para a disputa da Série B. E se for confirmado, o nível do Guarani sobe em relação àquilo que a gente já comentava aqui nas últimas semanas, né? É um jogador que, na minha opinião, uma das principais contratações da Série B. E a gente espera que o Regis volte no nível que ele saiu do Guarani, né? Porque no Coritiba ele não foi tão bem. Passou por altos e baixos, viveu altos e baixos, hora titular, hora reserva. A reta final do Brasileirão ano passado ele teve um crescimento, fez gols, né, nas últimas rodadas, mas ele não foi o Regis no Coritiba, aquele Regis do Guarani. Agora sim a gente espera aí que esta versão número 2 do Regis com a camisa do Guarani seja igual à primeira, quando ele teve muito sucesso. E só mais duas curtinhas do Bugre. O Ludic, né, que pertence ao Guarani, fez gol em derby, inclusive, né? Golaço em derby. Tava no Sampaio. Isso. O contrato de empréstimo foi rescindido, mas ele não volta pro Brinco de Ouro. Ele permanece na região nordeste do Brasil, vai jogar no América de Natal, que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. E pro torcedor do Guarani matar a saudade, existe uma possibilidade muito grande do Richard Rios estrear hoje com a camisa do Palmeiras na Libertadores. Boa. Aliás, a tabela da Série B ainda não foi desmembrada, né, gente? Não, só não saiu ainda. Tem gol, Léo. Ih, Barcelona e Real? Diga, Fábio. Benzema abre o placar para o Real Madrid. Benzema abre o placar para o Real Madrid lá no Camp Nou. Boa. Agora Real Madrid 1, Barcelona 0, o jogo da volta da semifinal. O primeiro jogo lá no Santiago Bernabéu, o Barcelona ganhou por 1-0 do Real. Perfeito. Obrigado, Fábio Chaib. Fábio Chaib sempre muito bem informado. Bom, eu esperei passar quase o programa inteiro só para ver se o ranço de todos vocês em relação ao meu time seria exposto no ar, e foi, né? Ninguém, absolutamente ninguém, falou da vitória do Santos ontem. Ninguém. Aliás, até foi tema do nosso café hoje. Eu achei, bati um papo com o Guarizo aqui também à tarde, eu achei de um mau humor tremendo, né, das mesas redondas ao analisar o Santos. Entendo, não foi lá um grande jogo do Santos, mas não vi uma atuação desastrosa, né, na vitória sobre o Blooming por 1-0. Achei que o Santos jogou de acordo com a sua limitação. É o que tem hoje, infelizmente, para o torcedor santista. O Santos desperdiçou oportunidades com o Marcos Leonardo, com o Menino Ângelo. Quando ficou com o jogador a mais, tomou conta do jogo. Não foi um primor de exibição,
Mas eu acho também que muito radicalismo. O pessoal estava falando do Santos como se fosse o Santos do Neymar, mas não é. É o que o Santos pode apresentar e trouxe uma vitória importante lá da Bolívia. Uma coisa é comparar a grandeza do Santos, o passado do Santos. Outra coisa é comparar isso tudo à realidade do Santos. Eu tava até assustado, Léo, porque eu coloquei em um canal, coloquei no outro, todo mundo mais arrebentando. Que isso, não sei o que, é o pior time da Bolívia. Tá, a gente leva em consideração esses aspectos, não teve altitude, o jogo foi em Santa Cruz de la Serra. Agora, cara, é jogo fora de casa, é estreia, eu não sei, eu dou um desconto, procurei relevar um pouquinho aí e valorizar a vitória santista, mas o pessoal não perdoou. O Santos foi muito criticado, os jornalistas arrebentaram o Odair Hellmann, que coisa, o pessoal tá exigente. E o Santos bem desfalcado, né, Carlão? Poxa, só não jogou Soteldo, não jogou Lucas Braga, para armar o time. Assim, um time que veio da campanha que o Santos fez no Campeonato Paulista, cara, não vai ser do dia pra noite que o time vai começar a encantar. Então você ganhar um jogo fora de casa numa estreia, para a confiança do grupo, para a confiança do elenco, isso é muito importante. E é um passo de cada vez mesmo. É uma reconstrução que o Santos está fazendo dentro da temporada, né? Não é assim, eu tô percebendo hoje muitas análises, o pessoal leva muito em conta o investimento. Tudo bem, é claro, um investimento, é um time com mais dinheiro, ele é mais qualificado, mas, cara, a hora que o árbitro apitou o início do jogo, não tem essa de dinheiro ou não. Se o time mais rico não jogar, não ganha. O que aconteceu aqui com o Palmeiras contra o Água Santa? Não tem essa, investir. Então não teria campeonato, o Manchester City seria campeão de tudo. Então acho que vamos com calma, né? Cada jogo é um jogo, o Santos jogou fora de casa, Sul-Americana, vive um momento difícil financeiramente. Eu prefiro analisar com um pouco mais de comedimento, mas ontem os ânimos estavam aflorados para analisar o time do coração aqui. Mas agora o Santos vai embalar porque contratou ele, né? O Mezenga. Nossa, gente, Bruno Mezenga. Que eu vi isso, eu falei, eu vou deixar de ser santista. Quantos anos ele tem mesmo? 34 anos. Tô sofrendo muito com o Santos. Eu vou deixar. Ele contratou ainda o Inocêncio lá, né? Esqueci o nome dele. Gabriel Inocêncio. Mas, o Mezenga, o Santos, pô. Aí não. Pô, pra que fazer isso, cara? Deixa aí lá. Eu tinha uma informação, acho que foi até antes do Paulistão acabar, o Heitor, se tiver alguma coisa também, mas a Ponte sempre tem alguma coisa. A Ponte chegou a colocar ele numa lista aí, né? Mas aí veio o transfer ban e deu ruim. Agora deu bom, né? Porque já acabou. Meu Deus do céu, gente, é cada coisa. Bom, pela nossa digníssima Copa Libertadores, Carlão, ontem nós tivemos o Independente Medellín 1, Inter 1. Inter jogando mal, mal que uma barbaridade só. Trouxe um pontinho. O Atlético Metropolitanos perdeu para o Nacional, 2-1. Ainda pela Libertadores, o The Strongest venceu o River Plate 3-1. Faz uns 30 anos que o River não ganha lá em cima, hein? Não ganha lá na altitude boliviana. Pablo Escobar fez gol ou não? Não fez. Eterno futebol. O Argentino Júnior bateu o Independente Del Valle por 1-0, lá no Armando Maradona. E o Alianza Lima empatou com o Atlético Paranaense 0-0 e o Thiago Heleno foi expulso. Então, o jogo estava se desenhando para o Atlético, 11 contra 11, o Atlético criava oportunidades, Fernandinho acertou bola na trave, eis que o Thiago Heleno recebeu o cartão vermelho, aí o jogo mudou. O Alianza foi para cima, o Atlético teve que recuar um pouquinho, no final das contas o pontinho foi conquistado realmente, para ser saboreado, vitorioso. News Old Boys venceu isso já a Sul-Americana, a equipe do Audax italiano por 1-0 e o Santos bateu o Blooming por 1-0, isso no grupo do Peixão. Goiás empatou com o Santa Fé por 0-0 lá na Serrinha. Hoje tem o Palmeiras, Heitor. Olha o seu Verdão em campo hoje à noite, hein? Hoje tem o Palmeiras, vamos ver com o time misto, né? Provavelmente com os titulares sendo preservados aí para a final do Paulistão, já que começou em desvantagem contra o Água Santa. Mas o time misto do Palmeiras é um time de respeito também, né? Então, eu acho que o Palmeiras tem totais condições aí de começar muito bem mais uma Libertadores e que, ao meu ver, é mais uma Libertadores que o Palmeiras começa entre os favoritos ao título. Eu não sei, é equipe reserva, é um monte de gente desentrosada. Eu não colocaria o Palmeiras tão favorito assim não, viu, Scheibe? Hoje é um jogo complicado, pela altitude também, o Bolívar que ressurgiu recentemente, né, tá com apoio do City, inclusive, e vai jogar no mesmo estádio que ontem o The Strongest fez 3-1 no River, a altitude sempre complica, jogo complicado pro Palmeiras com
totalmente reserva. Os titulares nem foram para a Bolívia, ficaram treinando aqui em São Paulo, tá na academia de futebol, jogadores titulares. Palmeiras com uma equipe totalmente reserva, né? Informação. Opa, informação que nem diz os vereadores fazem isso, eu adoro. Questão de ordem regimental. Informação regimental. Sim, hein? Manda ver, Antônio Lupe. Informação que começou a pipocar aqui nos grupos das emissoras pioneiras de televisão, com o Gustavo Biano passando para nós, e Heitor também já tá bem atento ali. A tabela da Série B está detalhada, hein? Boa! A tabela da Série B está detalhada. Olha só. O Guarani estreia. O Guarani praticamente abre a Série B, né? É, o primeiro jogo da Série B do Bugre. Sexta-feira, dia 14. Opa! 7 horas da noite contra o Avaí no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani estreia em casa contra o Avaí no dia 14, torcedor bugrino. 7 horas. Boa. E a Ponte joga no domingo. Domingo, dia 16. 16 às 6 horas da noite. Que beleza, hein? Que gostoso, hein? Contra o Vitória lá em Salvador. Opa, Ponte e Vitória em Salvador no dia 16 às 18 horas, estreia da Ponte, e Guarani e Avaí no dia 14 às 7 horas da noite. Rodada 2, pode rodar? Vamos para a segunda rodada. Permite? Permito. Muito obrigado. Não tem mais, né, Bolacha? Acabou por hoje, né? Ah, pelo amor de Deus. E o derby, Lupi? Derby, 7ª rodada, hein? 7ª rodada? Você quer a segunda ou a 7ª? A 7ª rodada é mais importante. Então vamos para a 7ª rodada. Tem que ver se tá detalhado aqui. Ah, tá detalhado. 7ª rodada, hein? Tem aquele mistério ou não? Não tem, né? Então vamos pro intervalo. O Lupe já traz a data do derby aqui na CBN Campinas. Segura a audiência. Pera. O mercado imobiliário tem seu espaço na CBN Campinas. Os principais lançamentos, oportunidades de investimento, entrevistas especiais e tudo o que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Uma palhaçada, né? Galinho de Quintino. Esse era outro áudio, vazou aí, mas tudo bem. 4 horas e 56 minutos de volta com a Arena. Rapidinho que a gente tem um sarcófago, Lu. Vamos lá, derby, 7ª rodada, dia 21 de maio, domingo. 6 horas da noite tem Ponte Preta e Guarani no estádio Moisés Lucarelli. 21 de maio, às 6 da noite. Meu Deus! Guarani, primeiro é no Moisés. Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Guarani vão se enfrentar no dia 21 de maio, hein? Tá anotado aí, torcedor? Daqui a pouquinho, cara, isso aí me salvou, nas redes sociais da CBN, nós vamos jogar a tabela desmembrada, se é assim que podemos chamar. Abra o sarcófago aí, Eduardo. Quero dica boa, hein? Eu tenho 2 jogos. Olha só que danadinho. Eu vou nesse aqui. Campeonato Brasileiro, dia 5/4 de interrogação. Ponte Preta foi até o sul do país. Opa! No estádio Olímpico. E venceu o Grêmio. A Ponte tinha Luiz e o Grêmio tinha Vitor Hugo. Em que ano foi isso? Começa com o Heitor. O Heitor é sempre o cara. Começa com você, Heitor. Luiz, velho. Pô, Luiz. Será que é o Luiz Mário? Não sei, eu não posso dar muita informação. Quando é composto assim, tem que falar. O quadro é meu, quem manda sou eu. Luiz... Se for o Luiz Mário, foi 2006. Posso então fechar? Eu vou com essa aposta aí, porque é o nome Vitor Hugo no Grêmio, não, né? Não te ajuda. Não me ajuda. Tá. Vitor Hugo no Grêmio não me ajuda. Então, Heitor Esmeriz fecha em 2006. Eu vou pra Carlos de Freitas. Carlos de Freitas, Vitor Hugo. Cara, Vitor... Nossa, vocês não prestam, velho. Pelo amor de Deus. Vai, Calão. Vitor Hugo da Ponte, o Luiz que você tá falando deve ser Luiz Silvio, eu acho. Não sei. Início da década de 80, 79 e 80. Porque 81 foi aquela tragédia que o Grêmio venceu a Ponte. 80. 1900. O Estádio Olímpico ainda? Eu vou pra Fábio Scheibe. Nós temos 2 palpites bem distintos, né? Fábio Scheibe. E vem Fábio Scheibe. Eu vou do lado do Carlão. O ano do meu nascimento, 81.
1981. É, 81 você foi registrado. Você nasceu em 73, não vem não. Nasci em 81. Só falta... Você não participa mais, né? Não, eu vou junto. Você passa pros outros, né, Paulo? O Carlão é o 10. Ele é o 10. O Carlão tá sendo acompanhado pelo Scheibe, eu vou acompanhar o Heitor. O Heitor falou 2006. Isso. 2005. 2005. Olha, batalha dos aflitos, hein? Vamos tentar fechar ele dos dois lados. Tá acabando já? Parabéns, Carlão! Mais uma vez, com a ajuda de Leão. Claro que não! 980, ponte 2, Grêmio 0, ponte Carlos, Edson, Juninho, Rudinei, Odilei. Humberto, Marco Aurélio, Zé Mário, Luiz Silvio, Oswaldo e Serginho. Jair Pisserno era o técnico da Ponte Preta. O Grêmio, a gente fala outro dia. Rapidinho, Flamengo joga hoje, estreia da Libertadores. Quem vence, Lupe? Flamengo! Antônio Lupe deu o Flamengo. E você, Carlão? Flamengo! Flamengo contra o Alcas. E aí, Heitor Esmeriz? Flamengo. Estreia da Libertadores, o Flamengo, o Fábio Scheibe? Caiu. Flamengo. Carlão, Palmeiras e Bolívar. Palmeiras. Lupe. Palmeiras. Heitor Esmeriz. Acompanha os relatores, Palmeiras. E aí, Scheibe? Ei, caiu. Empate. Fluminense, Sport em Cristal, todo mundo pode falar junto. 1, 2, 3, Fluminense. Obrigado, senhores. Foi um Valeu. prazer estar com vocês. Até a próxima. Valeu. A gente se encontra. Daqui a pouco tem Ponte Preta aqui na CBN. E no YouTube tem basquete, hein? Até já. Repórter CBN.